Muito bem. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 32 a 36, só para vermos o contexto, e eu vou concentrar no 35, mas vamos do 32 em diante. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 em diante, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, o que nós vemos é o autor de Hebreus lembrando aos irmãos que eles, no passado, não muito distante, haviam dado uma demonstração belíssima de fidelidade, de sustentação na fé, de perseverança, e estavam passando por uma certa ameaça de vacilarem um pouco nisto, e várias tribulações, vários problemas. Ele lembra: ora, vocês já estiveram nessa posição tão bonita, e continuem, não mudem, não se deixem mudar, não se deixem decrescer nesta beleza desse testemunho. É mais ou menos isto o que ele está falando aqui. Então, no 35, eu gostaria de chamar a atenção sobre dois pontos apenas. Primeiro ponto é a palavra confiança, que no original grego significa ousadia. Então, ela tem uma conotação mais forte do que confiança. Confiança é simplesmente que eu acredito que uma certa coisa vai acontecer, tratando-se de uma pessoa, que uma certa pessoa vai agir de uma maneira tal. Não ter confiança em alguém é isto. E você ter ousadia de alguma coisa é você ter uma confiança muito forte, e com base nessa confiança você tomar alguma atitude ou atitudes bem ousadas, com base nesta confiança, mas que fica claro que você está se expondo de alguma forma, que você está sendo corajoso, uma certa audácia. Então, a ideia de ousadia é mais forte do que de confiança, certamente. E esta palavra é usada algumas vezes, parece 3 ou 4 vezes no Novo Testamento. Até uma delas é que nós podemos chegar com ousadia diante de Deus, através de Jesus Cristo. A palavra é exatamente esta: com ousadia diante do trono de Deus. Podemos chegar diante do trono santo de Deus por causa de Cristo. Mas então, a primeira coisa é esta: não abandoneis, portanto, a vossa ousadia. Você acha que de alguma forma pode estar decrescendo na sua fé, na sua vida cristã, nas suas convicções? E seria muito saudável você pensar: Senhor, eu não quero isso não, eu estou andando para trás. Cadê aquela ousadia? Cadê aquele coração daquele dia que eu fiz isso? Lembra, Senhor, que eu falei com uma pessoa hostil ao evangelho, na frente de muita gente, que eu tive tanta coragem? Eita, eu cheguei em casa, eu me tremia todo, mas eu tive aquela ousadia. Se lembra, Senhor? Lembra daquele dia que eu fui assim, doente mesmo, mas eu tinha um compromisso envolvendo o teu trabalho e tal, mas eu fui com medo, mas eu fui ousado naquele dia. E cada um de nós, eu acho, poderia citar várias situações em que
nós agimos com ousadia nos melhores momentos da nossa fé, pequena que seja, mas os melhores momentos da nossa fé, e que nós temos um certo orgulho de pensar, uma certa satisfação de lembrar, puxa, aquele dia eu me senti bem, aquele dia eu me senti crente, me senti fiel. Acho que todos nós temos esse tipo de experiência. O autor de Hebreus estava indo mais ou menos nesse caminho. Olha, vocês têm um passado tão bonito, vocês vão deixar estragar, vocês vão deixar perder o brilho, não façam isso não. Não abandoneis, portanto, a vossa ousadia. Vocês já estão de posse dessa ousadia, vocês já mostraram que são ousados, já deixaram claro que vocês aguentaram muitas coisas, levaram coisas de vocês, o espólio dos vossos bens, roubaram vocês, se aproveitaram de vocês, vocês foram perseguidos, visitaram presos. Puxa vida, vocês já fizeram muita coisa bonita e vão esfriar? Que é isto? Não abandonem não esta ousadia. Então a primeira coisa que eu quero lembrar é esta: em momentos de alguma hesitação, lembre-se de dias passados em que você teve o privilégio de agir de uma maneira tal que você tem gosto de se lembrar e dizer: Senhor, eu quero me agarrar. Dizendo de outra maneira, eu quero ter aquele coração que eu tive naquela época, aquela fé, aquela ousadia, aquela coragem. Me dá de novo, ou nem me dá de novo, não deixe eu perder. Que é o contexto aqui. Não, eu não quero abandonar isto por nada, por tentação, por fraqueza, por dificuldade, qualquer que seja o motivo, ou vários motivos desses juntos, mas eu estou sendo carregado aqui e eu não quero abandonar de jeito nenhum esta ousadia. Primeira coisa é você lembrar disso, você notar que está nessa fase perigosa, uma fase muito em grande desvantagem em termos de fé. Perceber isso já é o ponto importante, é o primeiro ponto importante. Segundo, confessar a Deus: Senhor, eu estou nessa situação, não me deixes. Se eu ficar a meu sabor, com minha própria força, eu não vou conseguir não, me ajuda. Mas a segunda observação é que aqui diz algo que a gente não está muito acostumado a pensar. Fala em galardão. A vossa confiança, ela tem grande galardão, a vossa ousadia. Muito provavelmente, quando a gente pensa em galardão, o que é que rende galardão aí, meu irmão? Diga aí. Visitar os encarcerados, ajudar os pobres, ajudar o trabalho missionário, sacrificar o lazer para ajudar alguém, aconselhar alguém que está precisando, e você doido para ir para uma praia naquele feriado, mas aquele irmão está precisando e você então sacrificou, e você passou a manhã com aquele irmão ou irmã, ajudando, ou aconselhando, ou carregando uma coisa no dia da mudança dela, sei lá. A ideia de fazer alguma coisa gera em nós aquela noção de prêmio, de retribuição, que nós conhecemos como galardão. Fez aqui, agradou a Deus, com alguma coisa que nós fizemos, e isso vai gerar galardão. Perfeito, está certo, a Bíblia ensina isso. Nós não vamos trabalhar aqui para Deus por causa dos galardões, mas que é prazeroso saber que os teremos, e tanto que a Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo falou bastante em galardões, é porque Ele quis que nós soubéssemos e isso servisse como um ânimo para nós. Só que aqui nós vemos uma concepção de algo que gera galardão totalmente diferente de fazer, de dar uma esmola, de dar uma ajuda, de fazer alguma coisa, de um sacrifício pessoal. Não tem nada a ver. Ousadia gera galardão. Quer dizer que eu vou ser premiado por Deus, recompensado, eu vou receber no céu galardão por algo que não foi uma ação que eu fiz com relação a alguém, mas
porque eu confiei em Deus. É isso mesmo. Nós não estamos acostumados a pensar assim. Sabe o que isso mostra? É o tamanho do agrado de Deus com a sua ousadia de fé. Fé em quem? Óbvio, nele. Quem diz que Deus se agrada mais de um crente que dá uma grande esmola, faz uma grande oferta, do que um crente que não tem um centavo, mas confia nele de uma maneira intensa? Ou dizendo até de outra forma, que uma maneira de Deus se agradar conosco são nossas obras e a parte financeira, a nossa liberalidade, etc, etc. Mas tem algo aqui que agrada a Deus tanto quanto, até mais. Eu não vou comparar, eu não sei comparar isto, mas com certeza vale diante de Deus uma atitude interna nossa, de ousadia na fé, vale muito, como se fosse uma boa obra nossa. Como se fosse uma boa obra nossa, sem fazermos nada, no sentido de atuação, como uma boa obra é, da forma como nós estamos acostumados, mas o coração produz algo que diante de Deus, e pode não envolver ser humano nenhum, em termos de ajuda, de cooperação, nada, só nós e Ele. A minha confiança em Deus o agrada tanto, a minha ousadia na fé. Eu vou usar uma palavra aqui, ousada, falando de ousadia, loucura. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Então é uma espécie de uma loucura. E a gente lê a história de crentes e diz, não acredito que esse homem fez isso. Ele teve coragem de fazer isso, e essa mulher fez aquilo. Foi. O resultado foi esse, ou foi aquele, terminou numa fogueira, ou escapou, ou não morreu, ou morreu 30 anos depois, ou morreu queimada, não importa, mas fez. Foi extremamente ousada esta irmã, ou este irmão. Que coisa, estávamos falando de irmãos que hoje estão indo para a África, para lugares dificílimos, complicados, perigosos de se viver, com filhinhos pequenos. Isso é ousadia, quase uma loucura aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, grande prazer, ao ponto dele se agradar de recompensar, pois eu vou recompensar quem é ousado para comigo. Gente, isso é um ensino muito valioso, muito valioso. Tudo bem que nós nos esforcemos nas nossas boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, aí vamos ter boas obras e praticar o que for de benigno neste mundo. Mas além disto, a ideia, Senhor, eu quero galardão em cima de outra forma, ou por outro motivo, por ousadia, me faz muito ousado na fé, porque isso te agrada muito, eu quero esse presente, não vou abrir mão não, Senhor, não estou trabalhando para ir, não estou confiando em Ti para isso, não, mas já que Tu disseste que Tu te agradas e vai me dar galardão, eu não quero abrir mão não. Já agradou de novo. Acho que um crente que fala assim com Deus, eu não abro mão não, Senhor, dos meus galardões aí, nenhum, não esquece, olha o meu investimento aí. Eu acho que um crente que fala assim com Deus, está agradando mais ainda, está investindo mais ainda, porque está mostrando que confia nesse Deus, que gosta das coisas que virão da mão desse Deus, não sabia o que é, eu não sei que galardão é esse, não sei como é que será, não tenho a menor ideia, eu sei que uma coisa vai ser muito bom, muito gostoso. Então, galardão é uma coisa interessante, a gente não vai viver todo dia pensando neles, e sendo fiéis, e trabalhando, e crendo em Deus, pensando neles, é interessante isso. Mas uma vez que eles existem, e a Bíblia prega e ensina isso, não é para esquecer, não, dos galardões. Então, graças a Deus, porque Ele nos deu momentos já que nos deixam felizes de nos lembrarmos da nossa trajetória cristã, curta ou longa. Cada um tem o seu momento de se lembrar e se sentir muito vaidoso na fé, no bom sentido, pois que nunca abandonemos esse coração, que nunca abandonemos esta ousadia de fé, sempre cada vez mais ousado, e
esperando abertamente, sem cerimônia. Senhor, é muito gostoso saber que o mero fato de eu crer em Ti e ousar crer em Ti, isso Te agrada a ponto de receber galardões. Guarda para mim, que eu vou já chegar aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo galardão do Senhor Jesus Cristo, este presente maravilhoso da salvação em Cristo. Como se fosse pouco, Tu ainda promete outros galardões, nós não sabemos nem o que significa, quando fala em coroa da vida, em outros tipos de coroa, de prêmios, e alguns nem especifica que tipos são, apenas prêmios, galardões, como se fosse pouco a salvação por si só. Muito obrigado pela Tua bondade, pela abundância da Tua misericórdia para conosco, da Tua bondade. Obrigado por esses irmãos para os quais o autor de Hebreus se dirigiu. Obrigado pela ousadia da fé que eles tinham demonstrado. Obrigado pela exortação do Teu servo que escreveu e que seja para nós também. E que nos agarremos àqueles momentos de pico da nossa vida cristã e tenhamos saudade deles, não só no sentido de nostalgia, mas para continuarmos praticando obras, quer com irmãos, quer através da fé em Ti, mas que nos deixe muito, muito ousados na fé. Não nos deixe acovardar e abandonar este precioso tesouro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.